Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um ADN Criativo Podcast. E hoje vamos falar sobre um tema muito, mas muito importante, esta grande segunda temporada aqui deste podcast, na qual trazemos sempre temas importantes e pessoas que são totalmente classificadas para abordar esses mesmos temas de uma forma muito criativa e muito profissional para a nossa juventude. Hoje, mais do que ninguém, eu tenho aqui o grande Genuel Sampaio, que vai abordar-nos aqui sobre oratória para profissionais. Alguém que tem dado muito que se falar nas redes sociais, constantemente tem divulgado aquilo que é o seu projeto e também influenciando a juventude a optar para o maior quesito de profissionalismo, que é a oratória, saber se comunicar, saber falar, e que na qual eu vou apresentar aqui para vocês este grande gestor educacional, mentor e coordenador da Escola de Oratória, João Sampaio. Seja bem-vindo. Obrigado, Genildo. Muito obrigado. Estou muito feliz por tê-lo cá, fique à vontade, é um ambiente descontraído para poder expor as suas ideias e também contar um bocadinho aquilo que é o seu percurso e sua experiência profissional. Vamos aqui hoje ter uma conversa sobre a oratória para profissionais. Antes de entrarmos para esse grande tema, eu gostaria de ouvi-lo um bocadinho, sabermos quem é o Zinó Sampaio, um bocadinho fora do lado profissional, o que faz, o que gosta de fazer, como é que é o seu dia a dia. Genildo Sampaio é um profissional angolano que nasceu, eu não diria predestinado, nasceu predisposto à comunicação. Desde muito cedo, eu me vi sendo três profissionais: professor, político e jornalista. Não porque eu assim escolhi, eu tenho dito que o universo me escolheu para uma destas profissões. Por quê? Porque eu nasci, Junildo, predisposto à comunicação, sempre comuniquei. Desde a idade eu gostava de muita coisa, futebol, basquete, e sempre desenhei muito bem, mas eu não fazia nada disso melhor do que comunicador. E esta comunicação passava pelas senhoras, né, que eram, na altura, quando crescemos, as mães saíam, iam para o mercado e sempre me deixavam com vizinhas. E mãe do outro era tua mãe naquela altura. E a mãe, quando voltava do mercado, as vizinhas diziam para a minha mãe que o teu filho tem habilidades estranhas. A mãe perguntava: estranhas como? Ele pode não ter o melhor carro de lata, pode não ter o melhor boneco de lodo, mas sempre que ele fala, a palavra dele é ordem. E eu ouvia isso desde ter a idade. Quando cresci, fui para o primeiro ciclo, percebi isso em mim. Então comecei a trabalhar nisso. Então eu sou professor, agora trabalho muito com a gestão educativa, porque é a minha licenciatura, é a minha dissertação de mestrado também. Então trabalho com liderança voltada à educação. Boas, boas, boas. E está há quantos anos nesse mesmo ramo da educação? A ser professor, a ser um líder a nível de comunicação? Como professor, eu estou há 17 anos. Como o mentor da escola de oratória, eu estou há 13 anos. 13 anos. Muito bom, muito bom. Vendo aqui um percurso bastante rico a nível de educação, a nível do encontro pessoal, conhece as pessoas, conhece o público, sabe lidar com os jovens e não só. Mas aqui vem uma pergunta que eu acho um bocadinho provocadora. Falar bem é comunicar? Não, todos falam, João do Armando, mas poucos comunicam. São elementos completamente diferentes. Fala é um dom dado por Deus. Todo mundo fala. De onde é que partiu a oratória? A oratória partiu desde o século XVI. As pessoas olhavam umas às outras e percebiam que todo mundo podia falar. Das mais diversas maneiras, nós podíamos falar. Mas existiam contextos, há nuances em que você tinha de usar técnicas específicas para convencer, técnicas específicas para ser percebido e técnicas específicas para passar o que você vai vender ou a tua própria ideia. É dali que nasceu a oratória. Porque a oratória não é nada mais, Junildo, do que um conjunto de técnicas que me ajudam a ser percebido. Esse conjunto de técnicas que me ajudam a falar bem para esse contexto, que me ajudam a mensurar que essa informação não trago para aqui, trago para este outro lado, é o que nós vamos chamar de oratória. Então, falar, todo mundo pode o fazer. Comunicar já é ligar as técnicas, ligar o teu jargão técnico, o que você traz de bagagem daquele assunto, para convencer um público de forma muito específica. Então, são coisas completamente diferentes. Então, o que é exatamente oratória? Quando nos referimos a oratória, a uma pessoa que está exatamente a exercer o papel de orador, como é que podemos, quais são os aspectos que podemos ter em conta quando queremos nos tornar oradores ou ter uma comunicação assertiva? Bom, o que é oratória? É, como eu já defini, o conjunto de técnicas que te ajudam
a falar de forma assertiva para um público específico. Agora, eu quero ser um bom orador. Isso passa por quê? Isso passa por eu unir o que nós chamamos de comunicação verbal e comunicação não verbal. O verbo, Junildo, é a palavra mais importante de todas as línguas. Vamos falar de forma específica, a língua portuguesa, Kikongo, Kimbundo, Nanguela, Fiote, todas as línguas baseiam-se no verbo. Na verdade, o que vamos estar aqui a fazer durante o podcast é só conjugar verbos em tempos e modos diferentes. Mas tu vais conjugar alguns verbos, eu vou conjugar outros. Então, isso é uma parte do que é oratória. A outra parte é gestos e expressões faciais. Porque o verbo é menos de 30%. Tudo o resto é você a comunicar com o teu corpo, com o teu olhar, com os teus gestos. Então, unir a comunicação verbal e a comunicação não verbal com o objetivo de ser percebido, compreendido por quem está do outro lado, é o que vamos chamar de oratória. Certo, certo. E dentro da oratória temos também o mundo profissional. Certo, E nesse mundo profissional, quando estamos a falar de oratória, estamos a falar de comunicação eficaz. certo. O que é exatamente a comunicação eficaz, Nelson? É passar as informações, Junildo, de forma detalhada e específica, porque existem, deixa eu só dar um exemplo, existe um dicionário específico para engenheiros, existe um dicionário específico para quem é médico, existem termos específicos para quem é profissional de direito. Então, oratória para profissionais é comunicar de forma assertiva para aquele contexto. Em oratória, contexto não é circunstância, não é lugar, não é momento e nem é meio. Em oratória, contexto são pessoas. Então, se eu estou num contexto de juristas, eu tenho de me comunicar como um jurista. Se eu estou num contexto de professores, eu tenho de me comunicar como um professor. Se eu estou num contexto de marketeers, eu vou me comunicar como um marketeer. Vamos falar de tráfego pago, eh, patrocínio de página, vamos falar de elaboração de conteúdo, vamos falar de estratégia. Tudo isso são termos vossos. Então, todo profissional deve comunicar-se mediante a área dele de atuação, porque existe um dialeto para todas as profissões. Eu sou professor, não posso me comunicar como professor tendo como público-alvo martias, nem posso me comunicar como médico tendo como público-alvo engenheiros. É o que acontece com os homens das leis, os juristas. Você olha para um jurista enquanto ele fala consigo e você percebe que às vezes ele pensa que você também é jurista, porque os termos que ele usa lá dentro da jurisprudência, ele usa aqui conosco também no dia a dia. Como profissional, você deve ler o contexto. O que é o contexto? As pessoas. Eu estou a falar para quem? Qual é o grande objetivo da minha comunicação? Ele me perceber. Como é que eu vou falar para ele me perceber? Na verdade, a oratória, de forma específica, Junídio, para profissionais, é só isso. É ler o contexto e comunicar-me para aquele contexto. Ok, olhando no quesito que existem muitos contextos a nível mundial, como aqui bem disse, tem o contexto policial, médico, entre outros. Um profissional ou alguém que entende de oratória é obrigado a entender esses mesmos contextos. Eu sou um marketeer, vou num contexto que a nível de medicina, eu tenho que entender os termos que eles utilizam para poder se comunicar com o mesmo meio, ou existe uma comunicação padrão que é adaptável a todos os meios que aqui acabou de englobar? Uma comunicação genérica não existe. O que existe de forma genérica é a fala. Nós nos entendemos. Primeiro, já falamos o mesmo idioma. Mas se eu vou tirar um evento, a nota de exemplo, Janildo, e na minha sala vão ter pessoas distintas. Se o público for genérico, eu vou falar de forma genérica. Mas se eu vou falar para médicos, eu tenho de, no mínimo, ler um pouquinho sobre a área deles, para os meus exemplos, para as minhas suposições passarem pela área deles. Porque se as pessoas não se conectam consigo, Júnior, as pessoas não aprendem de si. Então, eu não vou ter uma comunicação eficaz. A minha comunicação não vai ser assertiva se eu não levar em consideração a área de atuação do outro. Porque oratória nunca é sobre quem fala, é sempre sobre quem ouve. E se é sobre quem ouve, Júnior, eu tenho de estudar a tua área para conseguir convencê-lo. Se eu vou vender, se eu vou tirar um evento, se eu vou no dia a dia conversar consigo, tenho de saber quem tu és para eu navegar na tua área e você na minha e vamos encontrar um denominador comum. A partir do nosso denominador comum, nós vamos conseguir conversar, nos entender ali sim, vamos dizer que estamos a ter uma comunicação assertiva aqui. E nessa comunicação assertiva existe a construção da confiança. Boa. E como é que se cria essa confiança? O que é que, além da gente saber falar, saber ter aquela oratória fundamental e as pessoas poderem nos ouvir, existe o ponto mais importante, as pessoas confiarem na tua fala. Fora o facto das pessoas confiarem na tua fala, Júnior, você tem de estar confiante para falar com as pessoas. Eu tenho ensinado na escola de oratória que a confiança é um único elemento que não se trabalha de forma isolada em oratória. Confiança é consequência, é resultado.
de estares preparado e treinado. Você não é confiante porque trabalhaste a tua coisa. Você é confiante porque você está preparado. Então, o primeiro grande conselho que eu deixo para as pessoas que têm a possibilidade no trabalho, na escola, no dia a dia, de falar perante um público, é que você não pode se expor a falar em público sobre um assunto que você não domina. A confiança parte dali. Pessoas não veem a televisão X ou a televisão Y falar sobre este assunto. Qual é o assunto? O assunto só pode ser sobre educação ou comunicação. Se não for, Johnny, sobre educação ou comunicação, eu nego o convite. Porque não é minha área. Você tem de falar sobre marketing digital, marketing profissional. Eu tenho o contato do Jonildo, liguem para o Jonildo. Não tenho de falar sobre gestão de projeto. Tenho o contato do Obed, liguem para o Obed. Tem profissionais para todas as áreas. Então, tu identificas a tua área, falas na tua área, você vai estar preparado. Quando receber o convite para o evento, eu vou me preparar. Me preparei, agora vou treinar. Quando eu juntar preparação e treino, vai ser igual a confiança. Então, confiança é resultado de eu estar bem preparado e bem treinado. E quando tu falas com confiança, Júnior, as pessoas conseguem perceber isso. E se você transmite confiança, as pessoas conseguem confiar igualmente em si. Ok, ok. E algo que aqui disse que é muito fundamental é saber escolher o nicho daquilo que vamos comunicar. Hoje em dia encontra-se muitos oradores, vão à televisão, vão falam sobre tudo. Todos os temas são abordados. E isso, por mais que o mesmo orador saiba falar, isso quebra a confiança no público concernente às suas explanações. Porque alguém que está constantemente a falar sobre todos os temas, normalmente as pessoas ficam, o que é que ele está a falar exatamente que é verdade. Exato, exato. Ele não é um especialista, Júnior. E o mundo está cansado de pessoas generalistas. Você precisa de uma especialista, sabe? Assim que tu te especializas, as pessoas sempre que ouvem o meu nome, quem vai lá estar? Já não Sampaio, já sabem. Ele vai falar ou sobre comunicação ou sobre educação. São minhas áreas. Eu só falo a respeito disso. Quando eu vou para um podcast, estou agora num podcast, eu só falo sobre isso. Vamos falar sobre educação e vamos falar sobre comunicação. Então, a escolha do nicho vai ajudar-te a estar preparado. Você vai treinar na tua zona e, a posterior, você vai ter confiança. Confiança. Ok, e técnicas fundamentais de oratória. Boa. Grande ponto. Existem as famosas técnicas para poder ter um bom discurso, para poder ter uma comunicação assertiva, para poder ter um controlo da fala, que é o que se diz muito. Quais são as técnicas que eu posso utilizar, podemos utilizar para poder cumprir com esses pormenores? A primeira técnica, já é aquilo que eu já mencionei, ter conhecimento do profundo do que vais abordar. Depois de ter conhecimento profundo do que vou abordar, eu tenho de igualmente ter conhecimento profundo de quem me vai ouvir. Depois de ter conhecimento profundo de quem me vai ouvir, ali sim vamos entrar nas técnicas mais pessoais. Chegamos numa sala onde todo mundo está calado. O pessoal é bastante sério. Que tipo de técnica eu devo utilizar para conseguir a atenção e a confiança desse mesmo pessoal? Imagina, se eu for o terceiro orador ou o segundo orador, ainda que for o primeiro. Vamos para o mais difícil, primeiro mês. Eu sou o primeiro orador, eles já sabem que eu vou falar sobre comunicação e oratória. Geralmente, os meus discursos começam com uma dinâmica. E a dinâmica é sobre envolver as pessoas. Eu peço para elas se colocarem em pé, elas se colocam em pé. E vamos fazer uma dinâmica. Depois de fazer a dinâmica, elas são meio que obrigadas a se movimentar. Eles já estão descontraídos. Quando eles sentarem, tem de haver aqui uma correlação, Junildo, entre a tua dinâmica e o teu assunto. Você não vai me pedir para fazer anão gigante. E a meu teu discurso eu não perceber porque é que eu fiz anão gigante. Eu vou perder, vai ter uma quebra de confiança. Então a minha dinâmica tem sempre alguma relação com a introdução do meu discurso. Okay? O posicionamento do orador na introdução é um, no desenvolvimento é outro, na conclusão é outro. Na introdução, a responsabilidade do orador, Júnior, é só despertar a atenção das pessoas. Eu posso fazer isso contando uma história, posso fazer isso fazendo uma dinâmica, posso fazer isso fazendo questões para as pessoas. Do desenvolvimento eu tenho de manter aceso esse fogo, a atenção que eu despertei das pessoas. Então eu tenho de viver, me conectar com as pessoas. E uma coisa que desconecta completamente as pessoas, Juninho, é o nível na linguagem. Se eu estou a falar português do nível elementar e as pessoas que estão na sala entendem o beginner, eles vão ter problemas comigo. Eles não vão se conectar comigo. Se ele é beginner, eu me torno beginner para lhe ajudar a chegar ao meu nível. Não é ele que corre atrás de mim, sou eu quem baixa o nível dele e vamos subindo juntos. Eu conecto com as pessoas, falo na linguagem delas, eu olho para elas enquanto vou falando com elas. Eu gesticulo, eu me movimento, eu faço questões, eu faço questão de lhes ajudar a perceber que eles fazem parte do processo da construção do meu próprio conteúdo.
Ali não tem como, Junildo. Você vai ter um excelente discurso. O corpo também fala? O corpo fala mais do que o verbo. O corpo fala mais do que o verbo. Você não vai armar-se em comediante em um evento corporativo, um evento muito sério. As pessoas traçam o que vão fazer com o tempo delas. Se eu quiser ouvir piadas, eu vou ver um show de humor. Existe um tempo para tudo e um espaço para tudo. Você vai para um evento corporativo para falar sobre oratória, como vão me comunicar? Não é para estar a fazer piadas. E se você vai fazer piada, tem de ser aquela na introdução, uma piada, mas atenção, o tipo de piadas. Tem piadas que são sem graça e mata mesmo completamente a tua apresentação. Eles olham para ti e o único que está a rir-se da piada é o orador. O teu evento morreu na introdução. E se o teu evento morreu na introdução, você só não conseguiu fazer a leitura do contexto. E existem piadas e piadas, também existem piadas muito sérias. Se eles são muito sérios, eu vou contar uma piada séria. Se eles são mais soltos em relação a mim, vou contar uma piada mais séria. O orador só tem de ler a sala, só tem de ler o contexto. E contexto aqui, voltando àquilo que eu já disse na introdução, são as pessoas. São as pessoas. Como é que o nosso corpo fala a nível de comunicação? Tem aqueles oradores que têm uma apresentação muito mais calma, algo que não se movem bastante. Como temos outros que são mais soltos, está lá na ponta da sala, vai depois para uma ponta, uns até descem do palco para ter contato com o público e tudo isso. Qual é a melhor comunicação corporal que possa existir para a melhor interpretação do público? Uma padronizada não existe. Isso é que nem a felicidade. Não existem segredos para ser feliz. O que me faz feliz pode não fazer feliz o Genildo e vice-versa. Então, se o orador sente-se muito feliz, mas à vontade estando próximo ao público, ele beije. Se o orador sente-se à vontade para sair de uma ponta a outra, Não depende de cada evento, porque já ouvi também questões que esse ato de descer para o público não é tão ético assim que podemos encontrar. Ou tudo parte da leitura que o orador vai fazer para tomar essa ação. tudo parte do contexto. Depende do que você vai falar, com quem você vai falar e qual é a natureza do teu evento. Fazendo essa leitura, você vai saber se posso descer ou não. Se posso usar este termo ou não, se vou incluir gíria aqui ou não. Mas não existem regras pré-estabelecidas já no que a comunicação em público diz respeito. Não existe. Você tem de fazer a leitura da sala. Agora, qual é a melhor maneira de se comunicar com o meu corpo? Todas as maneiras são permitidas, desde que você não monopolize a comunicação gestual. Certo. Desde que você não tenha vícios na tua linguagem, no que os gestos dizem respeito. Por exemplo, Junildo, as pessoas usam esse gesto para representar um universo. Certo. Este gesto só pode representar num universo uma bola de futebol ou uma bola de basquetebol. Se você estiver a falar com pessoas, você já não faz isso. Porque senão você estaria a apresentar vícios na tua linguagem no que a gesticulação diz respeito. Então você tem de ligar, você tem de conectar como você fala com o teu corpo, com o evento, quem está na sala, a natureza do evento e por que que você vai fazer a coisa. Tudo que o orador faz em público, ele deve entender por que que está a fazer aquilo. Porque se o Genildo estiver a falar para mim em público, estiver aí da esquerda para a direita, da esquerda para a direita, aquilo a mim me cansa. O senhor orador tem uma zona de jurisdição. É na frente de mim, é num ponto onde todo mundo que está na assistência lhe consiga ver. Então você não precisa estar a zungar no palco. Não precisa, vai me cansar. Porque eu estou do lado esquerdo. Se o orador for para a direita, eu vou para a direita. Se ele voltar para a esquerda, eu vou para a esquerda. Existem aqueles que fazem isso de forma muito rápida. Aquilo me cansa. Distrai a assistência. Então é só dar atenção a esses pormenores. Ok. Temos casos na nossa sociedade também a nível mundial de grandes pessoas que estão a dar eventos, estão a realizar palestras e não só. Eles não dominam a oratória, mas conseguem encher salas e dar o maior contributo a nível de conhecimento e experiência. Isso nasce a minha pergunta. Será que para se tornar um orador ou um palestrante é obrigatório possuir a técnica de oratória ou isso é algo que apenas tu complementas aquilo que tu já tens dentro de ti como um orador, como palestrante? É aquilo que eu disse a meu respeito. Eu nasci predisposto à fala, mas com um nível da minha vida que eu tinha de agregar a predisposição a técnicas científicas, né? O que é cientificamente aprovado. Para esses oradores, eu não condeno, mas eles têm, que nós chamamos de técnicas de oratória. Só dizem que não têm. Ele nasceu predisposto a isso. Ninguém enche uma sala, ninguém consegue falar em público, com o público e para o público, Durante 1 a 2 horas, né? sem técnicas de oratória.
Ninguém o faz. E se ele chegar a falar que nunca fez nenhum curso, está tranquilo. Mas você já deve ter ouvido alguma coisa a respeito, já deve ter observado alguém a fazer. E você está a reproduzir isto. Isso. E quando você reproduz isso, você tem em ti, mesmo não sabendo que você tem. Ok. Então já é algo que se calhar a pessoa tem e não sabe. Sim, só não sabe que tem, mas está lá. Está lá. Porque você não consegue fazê-lo sem estas técnicas. Ok. A expressão facial é muito importante porque temos pessoas a darem palestras com caras trancadas. Extremamente importante, porque a tua expressão facial, Junito, comunica muito aquela coisa de você perguntar para a pessoa, está tudo bem? E ele te responde assim, tá, não, mas não pareces estar Tá, bem. já está bem. Não, mas eu estou bem. Quando ela diz não pareces estar bem, ela está a falar da tua expressão facial. Você está a comunicar uma coisa, está a emitir um sinal e a tua verbalização está a emitir outra. A oratória é muito também sobre emissão de sinais. Se eu olhar para a esquerda, todo mundo que me está a ouvir vai olhar para a esquerda. Porque eu estou a emitir um sinal para a esquerda. Então, você não pode estar a falar sobre um assunto relacionado à alegria e estar com uma expressão facial muito fechada. Fechado. E nem pode estar a falar sobre um assunto muito voltado à seriedade e estar com uma expressão facial muito aberta. Você tem de ligar o teu conteúdo e a tua expressão facial. Boas. Se eu estou triste com tudo, com a minha expressão facial, com o meu tom de voz. Eu estou triste até com os meus gestos e o meu posicionamento. Se eu estou alegre, você percebe que eu estou alegre com tudo também. A minha tonalidade de voz é outra, a minha expressão facial é outra. Eu me movimento com maior naturalidade, porque eu estou alegre, eu estou a comunicar alegria. Então eu comunico com tudo, não apenas com verbo. Ok, ok. Não, muito bom. Então a expressão facial é um elemento muito importante para aquilo que é a comunicação com o público. Sim, desde que ela esteja relacionado com o conteúdo que está a sair de forma verbalizada pela minha boca. Ok. Liderança pessoal e profissional. Hoje em dia, as grandes empresas estão a adotar, eu não sei se as empresas estão a adotar os próprios departamentos. Já ouvimos líderes a saírem para darem palestras, líderes, CEOs a saírem para darem palestras, CEOs a comunicarem de uma forma já muito mais abrangente em reuniões, abordando temas e abordando situações em mesas redondas, em coisas do gênero. Será que a oratória também está a vir exatamente para construir ou para puxar esse gatilho empresarial para os órgãos supremos? Sim, Junildo, hoje as pessoas precisam, os mais velhos, vamos falar dos CEOs, eles precisam passar-nos o testemunho. Eles precisam passar o testemunho para a próxima geração. Eles têm resultados e nada vende mais do que os resultados. Tem aquelas vezes que você nem precisa falar, então o resultado fala por si. Mas se você convidá-lo para um evento e ele vier falar, o resultado dele tem de estar relacionado com a fala dele. Eu tenho dito que em Angola existem pessoas que têm muito conhecimento, mas não têm habilidade de ensinar. Se você tem muito conhecimento, não tem habilidade de ensinar, você não vem falar em público. Escreva livro, faz alguma coisa, mas não vem falar em público, porque depois fica, calma, eu prefiro ele nas mentorias. Parece que ele não nasceu para falar em público, ninguém nasce para falar em público. Ninguém é restringido desse caminho, você só tem de aprender as técnicas. Quando ligada com o conhecimento que você já tem, você vai conseguir fazer uma boa figura. E hoje é meio que uma obrigação as pessoas comunicarem bem, por isso é que você vê essa febre de formadores de oratória em todas as partes. Vou falar de Luanda. Sempre que saio fora de Luanda não encontro essa febre. Então, essa febre em Luanda. Por quê? Porque há aqui uma necessidade de comunicarmos melhor. Há aqui uma necessidade de nos tratarmos melhor. Porque oratória é só pessoas. Está em todas as áreas de atuação. Então hoje os departamentos estão muito preocupados com o posicionamento das próprias pessoas. Se o nosso CEO, se a nossa diretora comercial vai falar sobre a nossa empresa, ela está emitindo um sinal sobre a nossa empresa. Toda a gafe que o nosso CEO cometer neste evento, nenhuma gafe do CEO, é uma gafe da empresa. Porque uma única pessoa, Júnior, representa a nossa empresa. Se ele comunicar mal, o público vai pensar que todo mundo aqui comunica mal. Vai associar. Então, hoje as empresas já têm até áreas específicas que trabalham a comunicação de seus liderados. Ok, ok, muito bom. E o ponto mais importante, já estamos aqui a terminar, mas o ponto mais importante que não podia ficar de fora, a gestão de emoções e ansiedade. Sabemos que quando tu és um orador, quando tu praticas oratória, quando tu estás em um evento, há muita gente que passa por isso, as emoções por dentro, a ansiedade.
E tem momentos que a ansiedade estraga a tua apresentação, ou o teu momento. Acredito que a escola de oratória também vem ensinar isso, a saber controlar essas emoções e essa ansiedade que tomam conta de nós antes de uma apresentação. E quais são as técnicas que a escola de oratória tem utilizado ou tem passado aos seus alunos para poder evitar essas situações? Quanto às emoções e ansiedades, desde que ela não seja patológica, Uhum. nós na escola de oratória conseguimos ajudar, mas se já for uma patologia, nós enviamos diretamente para um profissional voltado à saúde mental, voltado à psicologia. Mas como é que nós temos ajudado os nossos formandos na escola de oratória? Nós os temos ajudado a consciencializarem-se, Júnior, de que o medo é um dos melhores aliados do orador. Estamos a falar aqui de medo, mas vamos levar em consideração que a maior parte da sociedade no mundo tem bastante medo de falar a público. Sim, E que isso até é um estudo, é comprovado. E já chegou-se a se dizer que nem todos nasceram para falar o público. Existem pessoas indicadas para falar o público. ok. Mas hoje em dia eu acredito que a oratória vem desmistificar isso, dizer não, é possível aprender, é Sim. possível ter esse mesmo dom, podemos chamar de dom, podemos chamar de habilidade. Sim. Então, como é que olha para isso? Nós podemos aprender, é aquilo que eu já disse, não existem pessoas, não tem um grupo seleto Antes dessas pessoas. falava muito isso. Sim, tem de pessoas que nasceram para isso, aí tem. E vê só, Júnior, hoje nós já olhamos para o medo de falar em público como sendo uma coisa hipotética, as pessoas nem têm medo de falar em público como tal. As pessoas têm medo de falhar, então não é bem falar em público, é mais falhar quando estão a falar em público. Mas o que é aquele friozinho na barriga quando você vai falar em público? Uma comunicação do teu organismo. Se o teu organismo te comunicando, Júnior, do que você está a fazer, mais do que ser importante, vai manter a tua imagem em um nível ou vai diminuí-la. O teu organismo meio que não está acostumado com aquele ambiente, então ele só reage àquela situação. Mas o que é que diminui a pressão de estar perante um público? É o elemento que eu já apresentei, a preparação. Certo. Quando tu estás preparado, a pressão diminui. Então, na escola de oratória, para diminuir a pressão, nós temos estado a aconselhar os nossos formandos. Primeiro, Junildo, a não falar de um assunto que não tenha domínio. Segundo, você vai falar de um assunto que tem domínio, conecte-se ao público. E conectar-se ao público, nós aqui vamos falar de quê? De falar na linguagem do público e olhar para o público. Terceiro, você não propaga o teu medo. Você não demonstra para as outras pessoas que você está com medo. Como é que eu propago o meu medo? Ou como é que eu demonstro para os outros que têm medo? Existem oradores que entram para a sala, ele olha para aquele monte de pessoas e ele suspira no microfone, Júnior. Ele faz coisa do tipo, está com medo. Yeah. Sala está muito cheia. Olha, se agora a minha voz começar a falhar, não se preocupem. Olha, eu estou mesmo com medo, não me preparei o suficiente. Isso é só medo a falar. Se você está com medo, você fala com medo. É normal. E não transmite confiança. Sim, é normal sentir aquele friozinho na barriga, mas se você estiver preparado, completamente preparado, depois dos 10, 15, 20, máximo 30 segundos, você percebe que aquele friozinho na barriga vai embora. E você tem o domínio da sala. Desde que você esteja realmente preparado. Ok. Sim, eu queria tratar aqui este último ponto também consigo. Estou num palco, 300 pessoas na sala. Quais são os desafios que eu vou encontrar nesse mesmo palco, sendo orador, e como é que eu posso resolver esses desafios? Júnior, o primeiro desafio hoje de todo orador, não importa quantas pessoas estejam na sala, é ter uma assistência instruída. Não as pessoas que vão nos teus eventos de marketing não são leigos na matéria. Eles sabem a marca. Esse é o primeiro desafio. E como é que eu faço para acabar com esse desafio? Me preparando no nível da minha assistência. É suicídio eu me expor e eu só saber de marketing até na beira, quando existem pessoas que vivem o marketing até o fundo do mar. Primeiro desafio. Segundo desafio, você tem que estar preparado para pessoas que só vão no evento para ver falhas. Falha da organização, falha do orador, a gravata não devia estar assim, isto não devia estar ali, a cor do fato. Como é que eu faço para lidar com esse desafio? Eu me lembro que eu sou orador é Deus. Deus não explica nada para seres humanos, Deus não discute com seres humanos. Deus não choca com seres humanos. Quando ele diz que é assim, as pessoas podem dizer que não concordam, ele faz no tempo dele, mas assim, depois você se vira. Então o orador não choca com assistência. Um terceiro desafio, e é, Junildo, muito comum, é as pessoas não respeitarem o teu momento. Você está a falar e ele ouviu algo durante a tua dissertação, não concorda, e ele quer falar no momento. Calma, tem um momento para perguntar. Não, o senhor deve falar neste momento. Nesses casos, o que é que eu faço? Eu danço a música dele. Faz uma pergunta assim, eu respondo.
respondi a questão, sim. Se tentar fazer outra, vamos deixar para o momento de perguntas e respostas. Então os desafios nem são já desenhados, os desafios, Janil, são muito circunstanciais, porque existem salas e salas. Vão ter aquelas salas que você vai entregar tudo, mas você não vai sentir um feedback por parte do público. Mas você chegou a entregar o mesmo conteúdo com estratégia diferente em uma outra sala e o feedback foi outro. Então, o foco do orador tem que ser pegar no conteúdo e ajudar a moldar as pessoas com o conteúdo. Cada sala é um campo de guerra, né? Exatamente. Então, você como guerrilheiro só precisa Saber entrar. usar as técnicas certas, exato. Boas, boas. Estamos aqui a terminar o nosso podcast de Não Sampaio e eu gostaria aqui de deixar um momento para poder falar um bocadinho mais sobre o projeto de oratória, sobre como tem impactado a vida dos profissionais e também das crianças que têm ajudado naquilo que é a comunicação. Esse é o momento para poder introduzir um bocadinho sobre esse grande projeto. Bom, a escola de oratória é uma marca da empresa Expressão Executiva. A nossa empresa Expressão Executiva tem o produto número 1, a escola de oratória. Dentro da escola de oratória nós ensinamos oratória para oratória e comunicação política, oratória para crianças, oratória nas escolas, oratória agora para juristas e profissionais de direito, oratória para formadores e oratória à comunicação corporativa. É um projeto muito, muito ambicioso a escola de oratória e temos estado a levar para fora de Luanda também. Temos agora a última que fomos é o Pasa Norte, temos o Ambo, Benguela, Lubango, Namibe. Já falei o Ambo, Uiji, Bengo. São 7, sim. O Bengo é a última. Nós ajudamos as pessoas a melhor falar e a melhor se comunicar. E na escola de oratória nós não lutamos contra as consequências. Nós não atacamos só as consequências, atacamos as causas também. Por isso é que ensinamos oratória para crianças, porque acreditamos, Nildo, que as crianças de hoje vão ser os adultos da manhã. Se eu ajudar as crianças a falar bem em público hoje, bem com o público hoje, bem para o público hoje, nós não vamos ter adultos aterrorizados com a ideia de falar em público no futuro. E tem sido impactante, porque nós sentimos o desenvolvimento da comunicação nelas, em pessoas adultas também. As corporações com as quais trabalhamos hoje já comunicam melhor, até no digital. Os discursos são outros, as apresentações são outras, as publicidades. Quando uma pessoa apresentar o conteúdo, são outras também. Então a escola de oratória é um bem social. Eu tenho dito como mentor e coordenador do projeto que a escola de oratória tem projetos nacionais, por isso é que nós saímos de Luanda. Não ficamos confinados simplesmente em Luanda. Muito bom, muito bom. E um grande projeto na qual tem tido a atenção da juventude e tem causado grande impacto nessa mesma juventude. Agora, esse momento é para si, João Sampaio, deixar aqui as suas redes sociais e um conselho para a nossa juventude em geral, nesse quesito de oratória. O momento é seu. Bom, Instagram, Genoa Sampaio, LinkedIn, Genoa Sampaio, Facebook, Genoa Sampaio, TikTok, Genoa Sampaio também. Ok. Leva o conselho. É tudo Genoa Sampaio. Se tivesse que dar um conselho para os jovens, o conselho seria se autoconheçam. Se autoconheçam. É o segredo para melhor caminhar, para melhor falar, para melhor transmitir as suas ideias. Se autoconheçam, não tenta fazer tudo, não seja um generalista, seja um especialista. Se especialize. E quando for se especializar, que estávamos aqui a conversar no off, se certifiquem. Sejam mesmo pessoas certificadas, pessoas credenciadas, pessoas com licença para falar. Quando as pessoas terminam a formação de oratória na escola de oratória, geralmente elas questionam, formador genual, agora eu já posso ser formador de oratória? Eu respondo, não. A licença que tu tens é só para falar em público, para formar outras pessoas. Você tem de fazer a formação pedagógica inicial de formadores. Você é um orador, você ainda não é um formador. Então, ganhem licença, façam as coisas não porque todo mundo está a fazer, não porque é uma febre, não porque agora está a bater, fazer a vida no marketing digital, não é só sobre isso. Se autoconheçam e vai mesmo na tua linhagem. Vai ter dinheiro, vais ter nome, vai ter teu momento de brilhar, como tenho dito, mas tudo, Júnior, começa com o autoconhecimento. Então, E a capacitação. certo? Certo. Ok. Muito obrigado, João Sampaio, pela presença. Nós te agradecemos aqui.
Muito obrigado por ter participado aqui do ADN Criativo Podcast, Eu amei. abordar sobre esse grande tema, a oratória para profissionais. Pessoal, quero agradecer a vossa atenção e agradecer expressamente a todos vocês por estarem aí a acompanhar-nos. Este foi mais um ADN Criativo Podcast. Hoje conversamos aqui sobre oratória para profissionais. Contamos com todos vocês. Sigam a nossa página no Instagram, subscrevam no nosso YouTube, ADN Criativo Podcast. Daqui Junil Dramando, para mais um grande podcast e fiquem bem. Um forte abraço. Até já. Tchau, tchau.